Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Opinião Livre. Olha, um estudo publicado no dia 13 de outubro de 2020, no periódico Clinical Nutrition Aspen, mostrou que grande maioria, 94% dos idosos com obesidade que estavam sendo intubados na UTI por Covid-19 tinham deficiência de vitamina D. No Opinião Livre de hoje, eu converso com o principal autor dessa pesquisa, o Dr. Tiago Gonçalves, ele que é médico nutrólogo da rede Prevent Senior, para a gente entender melhor aqui qual a relação entre os níveis dessa vitamina no corpo e o agravamento do quadro de Covid-19. Doutor Tiago, muito obrigada por estar participando aqui com a gente do Opinião Livre, viu? Obrigado pelo convite. Doutor Tiago, para que serve realmente a vitamina D e o zinco? Porque muito se fala, né, de tudo que pode ser feito e pode ser usado para prevenir, para prevenção, para ajudar nesse momento que nós estamos vivendo de Covid-19. Realmente, assim, para a gente entender, né, vitamina D e zinco, para que serve cada uma e qual a importância nessa imunidade para a Covid? Perfeito, Silvia. Então, acho que muito se falou logo, né, desde o início da pandemia, sobre a relação da Covid-19 com a imunidade, né? A gente sabe que muitas pessoas têm contato com o vírus, mas nem todas elas evoluem para os casos graves, né, da doença, né? Aquele caso grave que necessita de uma internação hospitalar, que necessita ir para uma unidade de terapia intensiva e muitas vezes passar por uma intubação, uma ventilação mecânica. E o que configura isso, ou seja, o que faz com que a pessoa agrave, nós começamos a entender, né, através da coleta de alguns exames. E uma das coisas que chamou a atenção, além dos fatores de risco que a gente já conhece, ou seja, a idade, né, então os idosos são mais afetados, os pacientes que têm mais comorbidade, a gente identificou que alguns micronutrientes que existem no nosso organismo, eles em valores abaixo, né, das referências de normalidade, eles podem acarretar com uma redução dos seus níveis, com deficiências, e isso pode aí agravar o risco de o paciente evoluir para um caso grave da Covid-19, né? Então, nesse estudo, né, em alguns desses estudos que eu publiquei, especialmente nesse que você citou da Clinical Nutrition, a gente correlacionou, então, os baixos níveis de vitamina D com a tendência dos pacientes agravarem a Covid-19. Como exatamente foi feita a pesquisa? Porque no início da pandemia, né, houve assim as pessoas praticamente não sabiam o que estava acontecendo. O que eu sinto é que nós todos, inclusive médicos, Organização Mundial, o mundo, né, está aprendendo aos poucos como esse vírus reage, o que tem que ser feito. Nós já estamos com as vacinas. Enfim, esse início de teste, como é que foi? Conta um pouquinho para a gente esse bastidor de você começar realmente a perceber, né, fazer essa comparação da comorbidade, da obesidade em relação a causar muito mais a Covid-19, a ser entubado, no caso. Exato. Então, na verdade, nós focamos mais naqueles pacientes que estavam agravando. A gente sabia que muitos pacientes iam ser contaminados, né, como a gente tem acompanhado os dados diário, infelizmente alguns, né, evoluem para os casos graves, e muito, né, tristemente, a gente tem acompanhado aí a quantidade de óbitos que a gente teve desde o início da pandemia. Então, a gente focou mais em estabelecer esses critérios de gravidade, até para que a gente conseguisse prevenir, né, a evolução desses casos graves. Então, para esses pacientes, logo no começo da pandemia, nós começamos a coletar uma série de exames quando os pacientes davam entrada na UTI, ou seja, aqueles pacientes que internaram, que tiveram agravamento da doença, que houve necessidade de entrar na terapia intensiva, eles fizeram coletas de uma série de exames. E nesses exames, o zinco e a vitamina D foram os que mostraram maiores deficiências, né? Ou seja, em relação àqueles pacientes que não iam para a UTI. Então, enquanto aqueles que não iam para a UTI tinham níveis normais ou levemente reduzidos, os pacientes que entravam na UTI, eles tinham valores muito, muito reduzidos. O nosso estudo mostrou, Silvia, que 94% dos pacientes que entraram na UTI, desses pacientes idosos, né, no nosso caso,
por conta da operadora ser focada na terceira idade, a gente tinha aí pacientes com hipoavitaminose D, né? Quer dizer, deficiência de vitamina D, 94% dos idosos na UTI. Então, é uma prevalência muito alta, né? E do zinco a gente teve 80%. Quando a gente compara isso com valores mundiais, né, de deficiência, a gente tem uma deficiência de zinco no mundo relatada com 17%, né? Bem diferente dos 80% que a gente encontrou. E de vitamina D gira em torno de 25%, 30%. A gente encontrou 94%. Então, isso chamou muita atenção de a gente tentar usar esses micronutrientes de uma forma mais precoce e talvez preventiva, e evitando aí o agravamento da doença naqueles pacientes que ainda não foram contaminados. Vamos falar um pouquinho da vitamina D, que é assim, a coqueluche, né? É só se fala em vitamina D, a gente acompanha na internet as pessoas postando vitamina D, a importância, né, de tomar sol. Queria que você falasse especificamente da vitamina D, quem que precisa, todo mundo precisa, como que a gente faz para não faltar vitamina D e ter um equilíbrio no nosso organismo. Perfeito. Então, acho que vitamina D tem sido muito falada, acho que nesse último ano nunca se falou tanto dela, mas eu acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas, né, em relação, principalmente à exposição solar. A gente não pode esquecer que muitas das pessoas estão em isolamento social, isso dificultou muito a exposição solar. Então, para a gente ter uma síntese adequada da vitamina D, a gente precisaria ter, no mínimo, ali, 3 a 4 vezes na semana, uns 15 minutinhos de um sol, né, um sol bom, que fixe, né, a vitamina D, que ative, né, a síntese da vitamina D na pele. Isso é importante falar que, infelizmente, o melhor sol para sintetizar a vitamina D na pele, né, e fazer todo o caminho dela até a ativação no corpo, é o sol que bate na pele, bate no ângulo de 90 graus, então é o sol mais do meio-dia, das 11, entre 11 e meio-dia. Então, infelizmente, é o sol, né, que nem todo mundo pode tomar, né, e talvez, né, numa quantidade aumentada de tempo, isso seja até danoso para a pele, mas a gente sabe que esse é o melhor raio UVB para a síntese de vitamina D, tá? Então, seria de 3 a 4 vezes na semana. Infelizmente, isso a gente, pelo isolamento social, pela dificuldade, às vezes, do dia a dia, as pessoas não conseguem. Filtro solar bloqueia essa síntese, janela, né, às vezes na varanda, pela janela também o vidro bloqueia essa penetração, esse início de síntese. Então existem vários fatores que falam, né, assim, não é só o sol que realmente, né, como é muito difundido hoje em mídias sociais, só você se expor ao sol um fim de semana que você vai ter uma síntese adequada de vitamina D. E outro problema da vitamina D, Silvia, é a pouca quantidade, né, de vitamina que a gente tem em fontes alimentares. Então, a gente pode citar, claro, a gema do ovo, que tem vitamina D, os peixes, né, de água gelada, mas são peixes que realmente no Brasil a gente tem muito escassez, né, de ter esse tipo de peixe, né? Nosso peixe é mais de cativeiro, né? Não é de mares, de águas geladas, né? Que são os peixes que têm mais quantidade de vitamina D. Então, e tem o óleo de fígado de bacalhau que ninguém gosta, né? Assim, que a gente consumia lá no passado porque não tinha, né, vitamina D disponível, mas que hoje, atualmente, a gente não usa mais. Então, as fontes alimentares são escassas e hoje a gente tem esse problema do sol, né? Então, por isso, talvez a população, né, como um todo, mundial, tenha esse problema da deficiência de vitamina D. Mas aí tem que fazer o quê, então? Você aconselha o quê? Porque nesse momento que nós estamos vivendo, precisa, e a gente chegou à conclusão de que precisa sempre, né? A vitamina D é importante. Então, qual que é o seu conselho para as pessoas, já que a gente não consegue isso nos alimentos? Idealmente, Silvia, o ideal é você conhecer os seus níveis de vitamina D, né? Eu sei que hoje, às vezes, você ter um atendimento médico não está tão, né, fácil, né, como antigamente, que a gente poderia sair, marcar e agendar, mas talvez falar com o seu médico de confiança, o profissional que cuida de você, tentar fazer os seus exames, ver como estão os seus níveis de micronutrientes, vitamina D, zinco, né, além dos exames de rotina normal, porque identificando uma deficiência, você vai precisar
precisar fazer uma reposição de vitamina D. E essa reposição deve ser feita com prescrição médica mesmo, né? Então, não achem que vitamina D é só uma vitamina qualquer que a gente pode tomar ali como, fui viajar, trouxe um pote de vitamina D, vou tomar à vontade, né? A vitamina D, ela tem algumas outras consequências, né? Então, quando dada em altas doses, ela vai absorver uma quantidade de cálcio muito grande no sangue, e aí ela pode levar à calcificação de alguns órgãos, né? Então, sempre tem que fazer a reposição de vitamina D com acompanhamento médico, com doses seguras, para que você não tenha também nenhuma outra consequência danosa para o seu corpo, tá? Então, idealmente, é você conhecer os níveis de vitamina D através, né, de um atendimento ou de um acompanhamento médico. Você aconselha a todos que estão acompanhando, independente da idade, doutor, aconselha a fazer esse exame, que é um exame, no caso simples, seria um exame de sangue, para saber, para detectar qual é o nível de vitamina D e ter uma dosagem correta, porque essa história de trazer, né, não agora que a gente não está viajando, mas muita gente tem essa mania de comprar vitaminas à torta direito, né? Vai na farmácia, compra um complexo vitamina e toma por conta própria. Isso não é bom, né, doutor? Exatamente, Silvia. Como eu te falei, a vitamina D não é só uma vitamina. Hoje a gente sabe que ela, até alguns já chamam ela de hormônio D, ela tem um efeito hormonal muito grande no corpo, né? Ela controla uma série de substâncias no corpo, então, tanto de acompanhamento de doenças autoimunes, até, né, hoje já se estuda a vitamina D para alguns tipos de câncer, então não é só uma vitamina comum, né? Ela tem efeitos muito maiores no corpo. Então, idealmente, a gente fala para acompanhar esses níveis de vitamina D a partir dos 50 anos, né, que é onde você começa a ter uma queda maior dos mecanismos de síntese, né? Então, como eu falei, para começar a sintetizar a vitamina D, o sol precisa bater, né, no tegmento da pele, né, e aí pode ser nos membros mesmo, durante uns 15 minutinhos do dia, né, um sol que tem uma angulação adequada, e o colesterol embaixo da pele, ele que faz todo esse mecanismo de síntese, né? Então, depois dos 50 anos, a pele começa a ter mais atrofia, então todo esse mecanismo fica mais difícil, né? As pessoas se expõem menos ao sol, então esse público é o público que eu acredito, né, que se beneficie mais de ter o acompanhamento aí, a dosagem e o segmento médico dos níveis de vitamina D. Você falou que a vitamina D já é considerada um hormônio? Explica melhor para a gente isso, doutor. Exatamente, Silvia. Hoje a gente já sabe que ela, em doenças autoimunes, né, doenças como lúpus, esclerose múltipla ou psoríase, ela já é usada, né, e aí ela tem mecanismos para ir contra esses anticorpos que agridem, né, algum órgão, algum tecido do nosso corpo. Então, ela tem um efeito hormonal muito grande, né? Então, ela é uma sinalizadora de resposta inflamatória. E como a gente está vendo na COVID, né, onde muitas vezes as consequências da doença são por agressões das nossas células imunológicas, ela também funciona bloqueando aí essa cascata inflamatória, essa inflamação exagerada no corpo. Então, toda essa relação aí também com a COVID-19. Isso também nós estamos falando de pacientes mais jovens? Tudo que você está falando é relacionado à sua pesquisa ou a gente pode colocar também para os jovens? Nos jovens, eles têm outros mecanismos, né, até de uma ativação mais rápida da vitamina D, né? Então, quando a gente fala de uma hipovitaminose D, em geral, a gente fala tanto dos idosos, mas a partir dos 50 anos a gente já tem evidências de queda, né, dos níveis de vitamina D. Quando a gente fala de jovens, Silvia, com deficiência de vitamina D, a gente lembra do jovem obeso, né, porque a obesidade é um fator de risco para a redução de vitamina D, porque a obesidade, a vitamina D, ela funciona como uma esponja na gordura. Então, as células de gordura do corpo, elas puxam a vitamina D do sangue para dentro da gordura. Então, o que acontece é que jovens obesos são também pacientes de risco. Então, como a gente falou que tem que acompanhar a dose de vitamina D, os níveis de vitamina D no sangue nos mais de 50 anos, em pessoas, né, abaixo de 50, mas que tenham obesidade, também é adequado esse acompanhamento por conta desse sequestro da vitamina para as células de gordura do corpo. Quer dizer que jovens obesos, mais do que nunca, eles precisam tomar sol, né?
Com certeza, sol, e muitos deles, mesmo tomando sol, Silvia, eles precisam de reposição de vitamina D, por conta desse efeito esponja, que a gordura, que os adipócitos, que são as células de gordura, né, acumuladas no corpo do obeso, elas puxam essa vitamina e elas tiram ela do sangue. Então, ela sem circulação no sangue, a pessoa fica com deficiência, né, e aí tira todo o mecanismo de imunorregulação, da própria imunidade do organismo. Então, por isso que às vezes a gente vê até na Covid-19 que, além dos idosos, pessoas com obesidade, né, são muito afetadas e agravam muito a doença também. Muito bem. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu continuo conversando aqui com o Dr. Tiago, tá bom? Até já. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Estamos de volta à Opinião Livre de hoje, conversando com o Dr. Tiago Gonçalves, médico nutrólogo da Prevent Senior, e tentando entender melhor aqui quais são os principais aspectos, né? O que a gente tem que fazer para realmente ter mais imunidade nesse período que nós estamos vivendo, e também não só para a Covid-19, né, mas para tudo, né, doutor? A gente estava falando no primeiro bloco sobre a vitamina D, eu queria que você falasse também um pouquinho mais sobre o zinco. É tão importante quanto no equilíbrio? O zinco, claro, né, ele é muito importante nos mecanismos imunorregulatórios que a gente fala, Silvia, que é a regulação da imunidade celular. Então, quando a gente está de frente com uma infecção, seja ela viral ou bacteriana, existem algumas células de defesa chamadas linfócitos, né, que eles tentam combater, são soldados de defesa do organismo que tentam combater essa infecção. E o zinco, por vários estudos anteriores, já mostra, né, que eles ativam muito mais a formação desses linfócitos e a produção, não só a produção, mas o caminho que esse linfócito tem para chegar até o agente agressor. Então, a gente sabe que o zinco está muito associado a isso, ele é um mineral no corpo, né, ele é um micronutriente que a gente chama. Existe numa série de alimentos, então, diferente da vitamina D, a gente tem zinco em frango, né, principalmente o peito de frango, na carne vermelha, nas oleaginosas, né, nas nozes, na castanha, mas, às vezes, né, por erros alimentares, né, ou por alguns alimentos, pacientes que têm uma seletividade na alimentação, você pode ter uma deficiência de zinco. Né? Então, o zinco, ele mostrou-se, né, nesse outro estudo que a gente fez, mostrou-se em comparação a pacientes que tinham zinco normal, também os pacientes que tinham zinco reduzido, eles eram pacientes que ficavam mais graves, eles tinham um desconforto respiratório maior quando eles chegavam na UTI, tá? Então isso, já alguns estudos a gente já tinha acompanhado a ocorrência, né, de deficiência de zinco nessas pacientes que progridem aí com intubação, com ventilação mecânica e com um desconforto, uma falta de ar muito grande, né, o que a gente vê nos casos graves de Covid. Então, o zinco é importante, muito mais, então, por esse mecanismo da regulação da imunidade mediada aí pelas células de defesa chamada linfócitos T. E é o mesmo procedimento, a gente faz exame de sangue para ver quanto que falta de zinco, e a partir de 50 que tem que se preocupar também, ou em pacientes jovens? O zinco, diferente da vitamina D, ele pode estar reduzido em qualquer faixa etária, tá, Silvia? Então, é claro que pessoas mais jovens, em geral, têm uma alimentação mais regrada, conseguem ter uma ingestão melhor, né? Talvez, às vezes, até a pessoa acima de 50 anos, ela consegue ter uma alimentação boa. O problema é que, com o mecanismo próprio do envelhecimento, muitas células, né, do tubo digestivo, elas acabam não absorvendo muito bem os minerais.
Então, às vezes me perguntam, todo idoso precisa tomar um polivitamínico, tem que tomar um suplemento? É mais por conta disso, né? Mesmo que eles tenham uma alimentação bem adequada, bem balanceada, as células que absorvem esses minerais, esses nutrientes, às vezes elas estão deficitárias nessa absorção. Então, acaba tendo uma alimentação boa, mas não consegue absorver numa quantidade adequada. Então, o zinco, a deficiência pode acontecer em qualquer idade, tá? Só que realmente a gente percebe, claro, que acima de 50 anos, os níveis dos pacientes têm um nível de zinco menor do que os jovens. Doutor, e o que define o fator de risco de vitamina D e zinco no paciente? Em geral, são problemas mesmo nutricionais, né? Então, a alimentação inadequada, tá? A gente teve um grande agravante, né, Silvia, agora com a pandemia, que foi o isolamento social e o pânico das pessoas saírem de casa, né? Então, muitos não estavam tendo uma alimentação adequada, né? Então, se você acompanhar, né, agora a gente está acompanhando o peso dos pacientes durante o isolamento social e teve um aumento de obesidade muito importante. Então, a alimentação muito com alimentos congelados, eles não foram num hortifruti comprar alimentos, né, onde tem a maior quantidade de vitaminas, minerais. Então, tudo isso propiciou também déficits nutricionais que vão impactar numa queda da imunidade. Então, tem isso, tem o fator da idade, tem o fator, às vezes, que os idosos têm muitas comorbidades e essas comorbidades consomem muito, né, dessas vitaminas e minerais. E também o idoso, ele às vezes consome medicamentos que fazem ele não absorver alguns minerais, entre eles os prazóis, né? O omeprazol, o pantoprazol, grande maioria dos idosos tomam um protetor gástrico, né? O grande problema é que as vitaminas, os minerais, as proteínas, elas são absorvidas num pH ácido do estômago. E quando eles tomam isso para aliviar, né, dores de estômago ou alguma indigestão, eles vão acabar reduzindo a absorção de vitaminas e minerais tão importantes. Tá? Então, tem todos. Nossa, doutor Tiago, todo mundo, inclusive eu, quer dizer, qualquer problema hoje em dia que tenha, não só idoso, como, talvez, sei lá, minha filha, sempre os médicos, eles receitam omeprazol, algum prazol aí, por conta, né, de você tomar essa carga de remédio. Isso é natural, principalmente entre os idosos. Como que faz? Quer dizer, atrapalha a fixação das vitaminas, é isso? Exatamente, Silvia. Eles são remédios amplamente utilizados hoje, mas eles devem ter um tempo de uso, né? O que a gente observa é que como as pessoas melhoram, né, daquela dor, daquela epigastralgia, daquele desconforto gástrico, eles acabam tomando cronicamente esses remédios. E aí, tomando cronicamente esses remédios, e principalmente o idoso, que já tem uma mucosa de absorção no intestino, né, frágil, que não absorve tudo que ele ingere de nutriente, de vitamina, então soma isso, essa mucosa, né, do intestino que não absorve todos os nutrientes, mais o uso de um bloqueador da secreção ácida, que o ácido é importantíssimo, né, para absorver, né, quebrar esses minerais e absorvê-los. Então, esse fator, né, adicionado vai fazer com que eles tenham mais deficiências. Claro, algumas pessoas têm que ficar tomando esses medicamentos por longo tempo, né? Isso às vezes é inevitável, tem uma úlcera gástrica, uma úlcera duodenal, mas essas pessoas são fatores de risco, elas têm que ter um acompanhamento muito grande e repor essas vitaminas que elas estão deixando de absorver. Então, isso a gente observa, né, muito, né, como um dos fatores de risco para ter essas deficiências nutricionais. Voltando um pouquinho na sua pesquisa, que a gente iniciou aqui no nosso programa, essa pesquisa começou em março. Qual foi a evolução, né, nesse acompanhamento, desenvolvimento, no sentido de boas respostas e resultados até hoje? Exato, porque na verdade a gente faz uma pesquisa para a gente, claro, difundir o conhecimento para o mundo, né, como foi feita essa pesquisa, mas também para a gente ter bons resultados, né, a gente saber o que a gente vai fazer a partir daquele momento. Naquele começo pouco se sabia, né? Em março a gente nem se falava, né, muito de vitamina D, de zinco, isso foi sendo falado, né, no decorrer do ano, mas hoje a gente já entendeu que com essas deficiências o ideal é que a gente faça, né, o tratamento desses pacientes de uma forma mais precoce.
Então, hoje o que a gente costuma fazer para alguns pacientes, né, todos esses pacientes que eu falei de fatores de risco, então acima de 50 anos, ou aquele mais idoso, ou o paciente que é obeso, mas ele é jovem, então a gente faz uma reposição quando ele tem o diagnóstico, claro, do Covid-19, né, quando ele é testado positivo, a gente já começa a fazer a reposição dessas vitaminas, desses minerais de uma forma mais precoce, né? Não no intuito de que isso vai curar, né, curá-lo da doença, mas evitar que isso progrida para um agravamento, né? Que ele tenha aí a evolução para UTI, para intubação, que em geral esse agravamento acontece a partir do 10º ou 12º dia da doença, né? Também não é que o paciente já é testado e ele já entra na UTI, né? Então a gente sabe que pela história natural da doença, a partir do 10º, 12º dia é aquele momento que a gente sabe se o paciente não vai evoluir bem, quer dizer, ele vai ter só aquela febre, aquela falta de ar, mas que ele vai se recuperar, né, brevemente, ou é aquele paciente que vai evoluir com gravidade. Então, se a gente começar a fazer esse tratamento o mais precoce possível, né, claro, né, naqueles pacientes dos fatores de risco, né, como a gente já falou, a gente vai ter aí uma diminuição desses pacientes graves indo para terapia intensiva, Silvia. O que a gente já aprendeu aqui nesse ano de Covid, né, é que a Covid em si não tem cura. Nós estamos aí com uma vacina tentando se proteger da Covid, mas quando o paciente ele é internado, não tem assim, vou dar esse remédio para a Covid, não. Cuida de outras coisas, né? Protege o pulmão, protege, sei lá, o coração, outras coisas. Ainda não existe uma forma de prevenção contra a doença. É isso que está acontecendo mesmo, né? A gente cuida do que está no entorno, mas para a Covid não tem ainda. Exatamente, Silvia, eu gosto sempre de falar nessas entrevistas que não é a vitamina D nem o zinco que vai prevenir a doença, né? A gente viu nos estudos que elas podem diminuir o risco de agravamento da doença, mas não prevenir. A prevenção é o isolamento social, lavagem de mãos, né, o uso de máscaras, tudo que a gente já sabe aí nesses últimos 11 meses de pandemia. Mas não existe a prevenção. O que a gente faz é o tratamento das consequências, né? Então, hoje a gente já usa corticoides, a gente usa anticoagulantes, quer dizer, o corticoide para diminuir a inflamação pulmonar, né? E de todo o corpo, os anticoagulantes, porque a gente sabe que a Covid-19 aumenta o risco de trombose, né? Tanto trombose periférica, quanto tromboembolismo pulmonar, quanto AVC. Então, tudo isso a gente usa de medicamento, né? Para tentar prevenir as consequências, na verdade, que a gente sabe que a doença pode evoluir, né? A gente vai tratando ela das sequelas, né, que a doença causa, infelizmente. Por que é tão importante fortalecer a resistência, né? Quando a gente fala, só para explicar mesmo, é bom ter imunidade. Quando a gente fala dessa imunidade, é o quê? É o corpo ficar mais forte? É o sangue funcionar melhor? O que é ter resistência e ter imunidade? Na verdade, a gente sabe que os mecanismos imunorregulatórios, tanto de uma infecção, pode ser uma infecção viral, uma infecção bacteriana, existem, né, linfócitos, existem anticorpos que vão ali e atacam aquele vírus, aquela bactéria, tá? Então, isso é uma imunidade, é a imunidade inicial do nosso corpo. E o que faz isso? O que faz a gente ter essas células, né, fortalecidas? São fatores nutricionais, fatores genéticos, o estilo de vida da pessoa, o controle das comorbidades. Então, tem uma série de mecanismos, entre eles, a gente está falando hoje mais pontualmente o dos nutricionais. Então, é claro que se você tem uma alimentação adequada, se suas vitaminas e minerais estão dentro dos valores adequados, se você tem uma ingestão de proteína adequada, tudo isso faz com que você tenha uma imunidade mais fortalecida, ou seja, na penetração de um vírus, de uma bactéria no seu corpo, no teu sangue ou num tecido corporal, você consiga ter uma resposta, né, que suas células de defesa respondam de uma forma rápida e eficaz a esse vírus, né? Então, existe essa resposta. O problema é que essa resposta, muitas vezes, ela é deficitária ou então ela é tardia, né? Então, fortalecer a imunidade faz com que esses mecanismos sejam muito mais rápidos, muito mais agressivos, e a gente consiga combater muito mais rápido, né, mais eficaz, de uma forma mais eficaz, o agente agressor, Silvia.
Só nesse finalzinho que a gente já está da entrevista, então uma dica melhor, porque nem sempre dá para a gente ficar variando o cardápio, né? Aqui em casa está difícil mudar o franguinho com uma saladinha, um arrozinho com feijão. Tem que mudar muito esse cardápio? Como é que tem que ser? Umas dicas simples para a gente fortalecer, o que não pode faltar para a gente fortalecer a nossa imunidade? Eu costumo falar que a gente tem que dividir o prato, né, o prato que você vai almoçar ou jantar em 4 porções, né? Então, uma porção você vai colocar ali o seu carboidrato, que pode ser um arroz integral, pode ser um feijão, algum grão. Num outro quarto ali você vai colocar, na verdade, uma proteína, que pode ser um peito de frango, pode ser uma carne, pode ser um ovo, que é uma boa fonte, né, de proteína e de mineral, como a gente viu, de vitamina D, inclusive. E nas outras 2 porções, a gente colocar, então, os vegetais, né, o alface, o tomate, os legumes. Então, aí você consegue ter um prato harmonioso, né, onde você tem todos os micro e macronutrientes. Então, uma dieta bem colorida, onde você, quanto mais cor tenha no prato, mais vitaminas e minerais variados você vai ter. Então, isso, com certeza, você vai ter uma imunidade fortalecida. Claro, se você é do grupo de risco, se você é uma pessoa que tem comorbidade ou tem obesidade, o ideal é procurar aí o acompanhamento médico para ver se você tem alguma outra deficiência nutricional por conta dos seus riscos. E aí sim fazer a reposição da vitamina ou do mineral de acordo com seus exames. Muito bem, doutor Tiago, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Te agradeço muito. Obrigado, Silvia. Obrigado a todos. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada e até o próximo programa.